A história de uma família que foi envenenada ao comer um bolo de reis na véspera de Natal em Torres ganhou mais um capítulo. Depois de ser confirmado que Deise dos Anjos também envenenou o sogro, que morreu em setembro, agora exames detectaram arsênio no marido e no filho dela. O Vitor Rosa chega ao vivo com essas informações pra gente. Bom dia, Vitor. Marco, muito bom dia para você, um excelente dia para a audiência do Jornal do Almoço. De novo, testes que foram feitos pelo Instituto Geral de Perícias. Vamos explicar para você essa história que a polícia descobriu e como também a polícia descobriu. Bom, a polícia ficou sabendo que em outubro do ano passado, 2 meses antes da situação envolvendo o bolo que a família comeu na antevéspera do Natal, o marido da Deise teve um quadro de intoxicação alimentar. E isso aconteceu, segundo o relato dele à polícia, depois de ele ingerir um suco de manga oferecido pela esposa. Precisou, inclusive, de atendimento médico. O filho do casal também ingeriu esse suco de manga, mas sem a mãe saber, de maneira provavelmente acidental. Depois disso, a mãe fez ele vomitar esse suco. Bom, a polícia estranhou essa história e pediu exames da urina do marido e do filho dela para o Instituto Geral de Perícias, pois esses exames confirmaram a presença do mesmo veneno que matou a família no caso do bolo e também o próprio sogro da Deise. O veneno chamado, nome popular do veneno de arsênico ou em sua forma o veneno chamado arsênio. Bom, com essas descobertas, aumentam o número de vítimas de Deise Moura dos Anjos. Antes de eu explicar exatamente agora qual é o número de crimes que ela deve passar a responder, quero dizer que essa informação foi apurada pelo colunista e repórter de Zero Hora, Humberto Treze. As fontes oficiais, o Instituto Geral de Perícias, a Secretaria da Segurança Pública ainda não falam oficialmente sobre isso. Dizem apenas que os laudos estão sendo concluídos, devem ser concluídos ainda nesta semana, mas também não negam. O Treze confirmou essa informação com 3 fontes diferentes na segurança pública. Bom, com a descoberta da polícia, a Deise Moura dos Anjos deve aumentar a lista de crimes que responde. São 4 homicídios, assassinatos. O primeiro do sogro, em setembro do ano passado, depois de ele ingerir banana e leite em pó oferecidos pela nora. O caso do sogro foi confirmado, inclusive, após a exumação do corpo dele, testes também feitos pelo Instituto Geral de Perícias. Depois, no episódio do bolo, na antevéspera do Natal, a morte de 2 tias do marido dela e de uma prima dele. Também recaem contra a Deise 7 tentativas de homicídio. Da sogra, Zeli dos Anjos, 2 vezes. Dos outros 3 sobreviventes da situação do bolo, do marido e também do próprio filho. Bom, ainda pode recair contra a Deise uma 8ª tentativa de homicídio. Isso se o Instituto Geral de Perícias confirmar a presença do veneno arsênio naqueles alimentos que a gente inclusive contou aqui no Jornal do Almoço, que ela teria levado para a sogra durante uma visita no hospital. Os laudos da garrafa d'água e dos alimentos ainda não estão prontos e devem ser concluídos também em breve. Bom, a Polícia Civil e um psiquiatra ouvido pela RBS TV dizem que há características, indícios de que a Deise seja uma serial killer. A polícia está trabalhando na investigação agora, prendeu a Deise no dia 5 de janeiro e tem 30 dias para concluir a sua investigação. Portanto, deve ter aí mais 15 dias até a polícia de Torres finalizar a investigação sobre esse caso, Marco. É muito triste quando a gente vê uma situação dessa numa família, não é, Vitor? A cada capítulo dessa história, a gente fica mais impactado com tudo isso. Obrigado pelas suas informações hoje.